Estamos iniciando mais uma videoaula no canal do YouTube da Irene José de Lima Júnior e hoje vamos assistir a última videoaula acerca da temática respiração celular. Então já estudamos dois processos anteriores, que é a glicólise e o ciclo de Krebs, e hoje vamos iniciar o terceiro processo, que é o último processo de quebra da glicose, que vocês podem conhecer por três nomenclaturas. Ela pode receber o nome de fosforilação oxidativa, cadeia transportadora de elétrons ou cadeia respiratória. Então, lembrando, a glicólise aconteceu no citosol ou hialoplasma, o ciclo de Krebs acontece na matriz mitocondrial e o terceiro processo acontece nas cristas mitocondriais. O objetivo da respiração celular, a gente já percebeu nas aulas anteriores, é pegar a molécula de glicose e extrair dela sua energia para que essa energia seja utilizada na produção do ATP. Então, nos processos anteriores, a gente viu que além da formação do ATP, a gente formou outras moléculas altamente energizadas, que são os aceptores de elétrons, que têm a função de capturar toda a energia oriunda da quebra da molécula de glicose. Então, a gente formou moléculas de NADH e FADH. Então, essas moléculas originárias dos processos anteriores, elas terão sua utilização agora na cadeia respiratória. Então, a gente vai pegar toda a energia contida nessas moléculas e transferir essa energia para a produção do ATP. Então, nessa imagem que a gente vai visualizar a partir de agora, a gente vai ter a representação interna da mitocôndria. Então, no cantinho esquerdo da tela, a gente tem a imagem da mitocôndria, a partezinha marrom, a gente vai ter a matriz mitocondrial, que é onde aconteceu o ciclo de Krebs, e na borda, na lateralzinha, a gente vai ter a membrana da mitocôndria. Lembrando, quando a gente viu na formação da molécula de acetilcoenzima a mitocôndria ela possui uma membrana externa e uma membrana interna. Nessa membrana interna é onde a gente vai ter as cristas mitocondriais, que é onde vai acontecer a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Então, dessa crista mitocondrial, a gente vai ter, dessa membrana interna, a gente cortou um pedacinho dela, e é que vocês estão vendo mais à direita, essa imagem ampliada da crista mitocondrial, e a gente pode visualizar nessa corzinha roxa as proteínas de membrana plasmática. Então, essas proteínas, elas são responsáveis pela realização da cadeia respiratória. Agora a gente vai conhecer a nomenclatura que cada proteína dessa vai receber. Se vocês olharem a imagem, vai ver que no cantinho inferior, na bordinha inferior, a gente vai ter do complexo 1 até o complexo 5, que vai representar o nome de cada proteína dessa. Então, no complexo 1, a gente vai ter a proteína NADH-Q reduntase. No complexo 2, a gente vai ter a FADH2-Q reduntase. No complexo 3, citocromo C reduntase. E mais acima, na partezinha de cima desse citocromo C reduntase, a gente vai ter o citocromo C, que é esse menorzinho que está lá em cima. No complexo 4, a gente vai ter a proteína citocromo C oxidase. E no complexo 5, a gente vai ter uma enzima, que também vai ser uma proteína, que vai receber o nome de ATP sintase. Então, essas são as proteínas responsáveis para que a cadeia respiratória ela possa acontecer. Então, só retomando o que foi falado anteriormente, todos os NAD
e todos os FADH, que foi oriundo da glicólise e do ciclo de Krebs, eles serão utilizados agora, nesse processo. Então, quando o NALI ou FADH chega no início do processo da cadeia respiratória, ele vai liberar esse oxigênio contido na sua molécula. Então, se ele vai liberar hidrogênio, ele também vai liberar elétrons que são altamente energizados. Então, esses elétrons que são liberados, eles vão ser atraídos pelo oxigênio, que vocês podem observar que tem uma molécula de oxigênio no final do complexo 4. Então, esses elétrons, eles não podem escolher um caminho aleatório e ir em direção ao oxigênio. Não. Eles vão em direção a esse oxigênio, mas correm todas as proteínas da membrana mitocondrial. Então, vocês podem perceber esse caminho obrigatório que está representado nessa linhazinha vermelha. Então, esses elétrons, eles são liberados tanto pela molécula de NADH, tanto pela molécula de FADH. Então, essa molécula que permite esse transporte de uma proteína para outra, a gente vai ter uma nomenclatura para ela, para essa molécula que permite essa passagem de proteína de uma proteína da membrana para outra proteína da membrana, que vai receber o nome de ubiquinona. Então, ubiquinona é uma transportadora dessa molécula de hidrogênio de uma proteína da membrana para outra. Então, durante todo esse caminho, esse elétron, ele foi liberando energia. Então, por que ele percorre um caminho obrigatório? Porque esse caminho obrigatório vai permitir que essa molécula de NADH ela libere toda a sua energia. Então, a gente vai ter moléculas de hidrogênio localizadas no interior da mitocôndria, e a partir do momento que essa energia é liberada, ela vai estimular e vai permitir que esse hidrogênio que estava dentro da mitocôndria, ele possa ser colocado. Primeiro, na imagem, a gente vai ter uma setinha do lado da membrana interna, apontando para o lado de fora da membrana, onde no ápice dessa setinha, lá na ponta da setinha, a gente vai ter a molécula de hidrogênio, justamente representando que essa molécula que estava contida dentro da mitocôndria, ela foi expelida a partir do momento que é liberada essa energia oriunda do processo de passagem desse NADH pelas proteínas da membrana em direção à molécula de oxigênio. Então, essa energia dos elétrons, após eles passarem pelas proteínas, é que será utilizada para bombear o hidrogênio para a membrana externa da mitocôndria. O que é que vai acontecer com isso? Então, esse próton de hidrogênio, ele tem carga positiva. Então, essa parte mais externa da mitocôndria vai ficar com carga positiva, devido à passagem desses hidrogênios que são prótons positivos, e a parte mais interna, a membrana mais interna, vai ficar com carga negativa. Então, esses hidrogênios que têm carga positiva, eles vão sentir a necessidade de retornar para dentro da mitocôndria. Por que isso acontece? Porque a membrana interna, que é negativa, ela vai estimular as cargas negativas, ela vai estimular a entrada dos prótons de hidrogênio com carga positiva. Por que isso acontece? A carga negativa, ela vai atrair a carga positiva. Então, a membrana da crista mitocondrial, que é essa linhazinha que a gente está vendo, mais central, ela vai permitir o retorno desse hidrogênio. Só que qual o problema? Esse hidrogênio ele não vai poder entrar por qualquer lugar. Então, se vocês repararem na imagem, no complexo 5, que a gente deu o nome logo no início da aula de ATP sintase,
vai ser a porta de entrada para essa molécula de hidrogênio. Então ela só vai conseguir entrar pela membrana interna da mitocôndria através do complexo proteico que a gente chamou de ATP sintase. Por nenhum outro local esse próton consegue entrar, só por meio do complexo proteico. Então, quando esse hidrogênio ele passa por essa membrana, esse complexo ele gira. É tipo um mecanismo de giratório. Então, quando passa o hidrogênio, ele dá uma volta. Então, quando esse complexo gira, ele produz energia e, como vocês estão vendo na imagem, no interior da mitocôndria, essa energia é que formará a molécula de ATP. Então, essa molécula de ATP, ela sai da mitocôndria para ser usada como fonte de energia. Então, lembrando, os elétrons eles foram sendo liberados através da passagem do NADH pelas proteínas da membrana. Esses hidrogênios, eles vão serem colocados para fora da mitocôndria, para a membrana externa, através da excitação causada pela liberação dos elétrons. Então, a membrana externa vai ficar com carga positiva, a membrana interna com carga negativa. Essa membrana interna com carga negativa vai atrair esses prótons de hidrogênio que têm carga positiva novamente para o interior da mitocôndria. Esse hidrogênio só tem um caminho de acesso, só tem uma entrada de acesso para voltar para dentro da mitocôndria, que é através da ATP sintase. Quando ele passa, essa molécula, essa proteína, essa enzima, ela gira e ao girar, ela gera moléculas de ATP. Então, os NADH e os FADH, que perderam seus hidrogênios, eles vão retornar ao processo de continuação da respiração celular. Então, eles vão iniciar novamente a glicólise, vão estar presentes novamente no ciclo de Krebs. E é por isso que a gente vai denominar a cadeia respiratória de cadeia transportadora de elétrons. Então, lembra que eu falei na aula do ciclo de Krebs que o NADH ele consegue capturar mais energia do que o FADH. Então, para cada molécula de NADH, a gente vai ter a formação de 3 moléculas de ATP. Para cada molécula de FADH, nós vamos ter a formação de 2 moléculas de ATP. Agora a gente vai ver uma animação que vai possibilitar uma maior compreensão desse conteúdo. Para mostrar para vocês direitinho como é de novo a cadeia respiratória ou cadeia transportadora de elétrons. Então vamos ver de forma animada como ela funciona. Primeiramente você vai ver aí os personagens, já vou te mostrar aqui, ele vai mostrar de novo, mas aqui são as proteínas que estão inseridas nas cristas mitocondriais, né? Então são 4 proteínas aqui, eu só vou mostrar o que vai ocorrer com o NADH, não vou mostrar o FADH2 aqui. Aqui nós temos moléculas carregadoras de elétrons, aqui nós temos a ubiquinona e aqui nós temos o citocromo C. E aqui nós temos as 4 proteínas. Aqui você tem a NADH-Q redutase, aqui você vai ter citocromo C redutase, aqui você vai ter a citocromo C oxidase e aqui você vai ter a ATP sintase. Vamos ver então todos esses personagens agora. Então ele está mostrando aí de novo, né? NADH redutase, citocromo C redutase, citocromo C oxidase, bem bonitona. Aqui a ATP sintase, que é onde vai ser produzido o ATP, tudo bonitinho. Aqui ele vai mostrar agora as moléculas carregadoras de elétrons. Então está aqui a ubiquinona. Aqui nós temos o citocromo C, também carrega elétrons. Tipo, são 2 carrinhos, né? Aí nós temos o NADH, olha que bonitinho o NADH, olha os elétrons dele sendo liberados. Os elétrons que vão produzir a energia para bombear prótons de hidrogênio. Olha os prótons de hidrogênio aqui.
Que lindos! Olha aqui a molécula de oxigênio que vai roubar os elétrons. Depois vai ter a formação de água. Olha a água aqui, que bacana. E o ADP sendo transformado em ATP. Vamos lá, vamos fosforilar? Uou, ATP sendo formado. Vamos ver agora a animação. Aqui está chegando o NADH. Agora ele vai liberar os elétrons. Liberou os elétrons. E esses elétrons vão passar pela NADH redutase. E aí, claro que eles já vão liberar um pouquinho de energia e prótons de hidrogênio vão ser bombeados para fora. A ubiquinona carrega esses elétrons para a próxima proteína de membrana, que é o citocromo C redutase. Olha o próton de hidrogênio sendo carregado para fora, ó, com a energia liberada por esses elétrons. Ó. São esses elétrons que estão liberando energia aos poucos. Olha o próton de hidrogênio sendo liberado. Citocromo C pegou o elétron, transportou para a última proteína, que é o citocromo C oxidase, e dá-lhe prótons de hidrogênio sendo bombeados para fora, né? Com a energia liberada por esses elétrons ao longo desse transporte. E agora esses elétrons vão se encontrar com o oxigênio. Juntamente com alguns hidrogênios, você tem a formação de uma molécula de água. Olha aqui os elétrons se encontrando com o oxigênio. Lembre-se que eles são apaixonados uns pelos outros. E aí você forma a água. Falta você ver agora o ATP sendo formado. Olha aqui quantos prótons de hidrogênio estão aqui fora já. Agora eles querem voltar para dentro da crista mitocondrial. Eles só podem voltar passando pela ATP sintase. Quando eles passam pela ATP sintase, libera-se uma energia que gira e com essa energia a gente tem a formação do ATP. Olha o ATP sendo formado aqui. Uou! ATPzinho sendo formado aqui. E agora ele vai ser liberado para a célula para ser usado como fonte de energia. Depois dessa aula toda, qual o saldo final da cadeia transportadora de elétrons? Então vamos relembrar. Na formação de 2 NADH. Depois da formação do piruvato, para esse piruvato entrar dentro da mitocôndria, nós formamos mais 2 moléculas de NADH. No ciclo de Krebs, nós tivemos a formação de 6 NADH, totalizando 10 moléculas de NADH. Na cadeia transportadora de elétrons, cada molécula dá origem a 3 moléculas de ATP. Então, 10 vezes 3, 30. Então, para cada NADH, dentro do contexto geral da respiração celular, somando todas as moléculas, nós tivemos a formação de 30 moléculas de ATP. Durante o processo de quebra da glicose, nós tivemos a formação de 2 moléculas de FADH2. Essas 2 moléculas, quando elas chegam no processo de cadeia transportadora de elétrons, elas vão formar 4 moléculas de ATP. Então, o saldo final da cadeia transportadora de elétrons são 34 ATPs. Professor, qual o saldo final da quebra da glicose? Na quebra da glicose, o saldo final serão de 38 moléculas de ATP. 34 oriundas da cadeia transportadora de elétrons, 2 da glicólise e 2 do ciclo de Krebs, também conhecido como ciclo do ácido cítrico, totalizando 38 moléculas de ATPs que serão utilizadas como fonte de energia.
muito, pessoal.